Ligado. Ligado. Funcionando. Vou ligar esse negócio aqui ainda também. Pronto. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, é o momento de vermos, né, o que ocorre depois do juízo. Então, a pessoa pode, né, já vimos isso na última, então, que a pessoa ao morrer, de certa forma, cristaliza, toda a sua vida cristaliza. Todo o conhecimento humano é parcial e cumulativo, né? A gente, entre brumas e imagens mais ou menos esfumaçadas, pouco a pouco vai clareando o quebra-cabeças da vida e aquilo vai formando uma imagem cada vez mais límpida, nítida e definida, né? E no momento da morte, digamos, o conhecimento se torna definitivo, né? Tudo que a pessoa foi conhecendo aos poucos, né, ela passa a conhecer definitivamente nesse momento, né? E a mesma coisa ocorre com a vontade, né? A gente decide em função do conhecimento que tem, mas depois tem que corrigir o conhecimento e depois tem que desdizer-se, mudar as decisões tomadas, vamos tomando decisões parcialmente até que aos poucos, cada vez mais, essa decisão vai se tornando clara e cristalina. A divisa do cardeal Newman era exatamente essa: ex umbris et imaginibus ad veritatem, de entre as sombras e imagens até a verdade. No fundo, o grande processo da vida é esse, né? De ir clareando cada vez mais até definirmos quem somos e o que queremos. E na morte essa definição cristaliza. E nesse momento Deus, digamos, aí sim se concretiza em grau máximo aquilo que cada um de nós já vai realizando em certa medida no seu íntimo, que é quem somos diante de Deus. E, portanto, quer dizer, nos defrontamos com Deus. E ao nos defrontarmos com Deus, nos defrontamos com a imagem do ser humano perfeito, Cristo. E, portanto, nele enxergamos quem nós poderíamos ter sido e quem nós deveríamos ter sido. Porque também enxergamos todas as ajudas, todas as graças que Deus nos deu, né, para que fôssemos Cristo também, para que fôssemos digamos, o modelo 2014, outono de Cristo, né? Exato, a versão 3.0 de Cristo, encaixada ou dirigida ao nosso mundo. E diante disso, quer dizer, ao pesar uma coisa pela outra, em certo sentido somos nós que nos julgamos, né? Quer dizer, em certo sentido somos nós que dizemos: isso era tudo que eu queria, mesmo que eu não tenha conseguido, né, quem eu queria ter sido, ou nós digamos, né, não precisa, tá bom do jeito que está, né, tá muito bonito, mas eu prefiro do jeito que eu sou, então, né, não preciso de você. Claro, quer dizer, de acordo com como foi a nossa vida, nós iremos aos poucos tomando essa decisão. E a pessoa que diz, né, isso era tudo o que eu queria, quer dizer, é a pessoa que parte para o abraço com Cristo, vamos dizer assim, né? É a pessoa bom, eu sempre quis me entregar e agora vai ser a entrega total e definitiva. E essa decisão, que é a decisão da total entrega a Deus, é por sua vez também o momento do total recebimento de Deus, né? Portanto, quer dizer, o ato que os místicos representam sob a imagem do casamento, é as núpcias da alma com Deus, né? É o momento em que realmente a maior entrega e a maior plenificação do ser de
cada um de nós. Né? Nesse momento é que realmente nos tornamos quem somos, né? E nesse momento é que se torna totalmente verdade aquilo que a Sagrada Escritura, por exemplo, na Epístola de São Pedro, diz, né? Deuses sois. Né? Que num certo sentido, aliás, perdão, São Paulo no discurso do Areópago. Né? Já os profetas pagãos e toda a humanidade tinham percebido de alguma forma esse desejo do ser humano de ser Deus, e que deu errado ou foi exigido da maneira errada no paraíso. E nesse momento agora sim é que se torna totalmente verdade. Bom, muito bem. Então isso por um lado. E a pessoa que renega e que diz, não, eu não vou me dar, né? Toda a minha vida foi de não me entregar, toda a minha vida foi de me defender, né? Essa pessoa evidentemente também cristaliza num estado de afastamento de Deus, de costas voltadas para Deus. E, portanto, mas ao mesmo tempo tem a consciência de que ela poderia ter tido outro destino, e ela deveria ter tido outro destino, e ela tinha todas as condições para ter outro destino. Né? Boa parte do sofrimento dos condenados no inferno é essa consciência plena de que a culpa do estado em que estão é deles. E que não é que eles tenham sido injustiçados por Deus, nem nada. É que, não, eles escolheram esse estado e querem continuar nele. Há uma doutrina herética antiga, né, foi defendida, por exemplo, por Orígenes, e vem no fundo do paganismo, que é a doutrina chamada da apocatástase. Isto é, no fim dos tempos, Deus daria aquela anistia geral e deixaria o pessoal sair do inferno. Né? E essa doutrina sempre foi considerada herética pela razão de que não é que as pessoas estão no inferno porque Deus as reprimiu e as jogou lá e as mantém lá contra a sua vontade, como se fosse uma espécie de calabouço ou penitenciária, ou um carandiru, um grande carandiru. Né? Não, as pessoas estão lá porque querem, as pessoas estão lá livremente no maior uso que puderam fazer da sua liberdade. Claro que a gente nunca pode dizer, visto de fora, né, se uma pessoa está nessa situação. Então, para todas as pessoas reais, sempre existe esperança. É perfeitamente possível que no momento que o Hitler já estava assando no fogo de gasolina que ele mesmo tinha ateado lá, né, é possível que nesse momento, quando já não externamente parecia morto, que ainda nesse momento tenha feito um ato de arrependimento, como o do bom ladrão, e tenha invertido toda a sua vida, digamos assim, e conseguido unir-se a Deus. Né? Agora, considerando pelas aparências externas, não parece muito provável, é o que dá para dizer. Então, nunca podemos dizer que a misericórdia de Deus com o ser humano tenha sido em vão. Portanto, também não é de ficarmos achando que 99,999% da humanidade vai para o inferno e que, né, dizem que isso é maldade, mas que encontra um ex-protestante, diz que uma determinada senhora, que era tão exclusiva que ela tinha fundado uma igreja só para seu benefício, né, e aos poucos todos os seus adeptos se tinham afastado dela, então ela tinha certeza só da salvação de duas pessoas, ela e o seu cocheiro. E do cocheiro ela tinha dúvidas. Então é óbvio que a gente não vai partir do princípio de que está todo mundo condenado, mas também, digamos assim, não é matéria para brincar, e sobretudo não é matéria para brincar no nosso caso pessoal. Quer dizer, o importante é que, tendo essa direção clara, a gente vá alinhando na toda a medida das nossas forças os nossos atos por aí. Então, o inferno é esse estado
de afastamento de Deus, de total solidão, porque próprio do orgulhoso, do homem que rejeita a ajuda de fora, que rejeita reconhecer a sua fraqueza, a sua miséria, o seu fracasso, né? É justamente que ele está sozinho, ele se torna sozinho, até nesta vida. Né? Também é próprio do orgulhoso que ele queira fazer tudo pelas suas forças. Então, e ao mesmo tempo com isso constate a sua impotência. Então o inferno é o conjunto de todos esses estados, né? A solidão, a impotência, o fracasso, junto com a consciência de que, né, fui eu que quis. O pior de todas as coisas o pior peso de tudo é isso. Né? Como o estado definitivo do ser humano não é o de um espírito solto, vamos dizer assim, né? Também é razoável que após a ressurreição, né, isso por um lado continue, né, mas que quer dizer, isso também tem uma tradução física. Essa tradução física é o que se representa nos quadros tradicionais e tal, com as penas do inferno, fogo, os diabinhos cutucando, o cara sendo assado, etc. e tal, né? Claro, isso são imagens, mas cuja literalidade não temos como averiguar. O que interessa é que são imagens do estado interior da pessoa, né? Assim como o ser humano já pelas frustrações da vida, e sobretudo pelo seu orgulho mesmo, né, com uma certa facilidade incide em sofrimentos físicos, depressão, úlcera, todas as doenças psicossomáticas, eventualmente estados de aquilo que o Freud chamava de histerias, traduções de membros aleijados, etc. e tal, que tudo isso pode se soltar com um ato interior de entrega, né? Da mesma forma, é razoável que os condenados ressuscitados sofram digamos, o correspondente a isso, ao que se chama a pena de sentido do inferno. Não precisa ser necessariamente fogo, embora a gente saiba perfeitamente que a gente até usa essa imagem, né, que quando a gente se arrepende, a gente toma consciência realmente em profundidade de que estava agindo errado, de que estava fazendo uma besteira realmente grande, a gente diga, cara, isso arde, né? Queima, essa consciência queima, né? Não é bem razoável que as penas do inferno sejam representadas sob a forma de fogo, né? Muito bom. Por outro lado, a pessoa que se volta e procura abraçar a Deus vai ter, por sua vez, muito razoavelmente, ela vai comprovar o seguinte: ela vai comprovar que não deu, né? Que a perfeição que ela vê em Cristo é tão desproporcionadamente grande com a que ela conseguiu atingir, o grau de entrega de Cristo é tão infinitamente maior que o que ela atingiu, que razoavelmente dá aquela sensação de dizer, desculpa, dá uma chance, eu só vou lá dar uma lavada nas mãos, vou dar vou me preparar um pouco para não ser tão indigno do abraço com você, né? Portanto, isso é o purgatório, é a pessoa dizer não, né? E mais uma vez, quer dizer, claro, o purgatório é esse processo de purificação interior de todas as nossas misérias, fraquezas, insuficiências, boas vontades que não se traduzirem em realidade, mas que tudo isso a gente podia ter feito, né? Tinha os meios para fazer, né? O santo não é que ele escape disso, mas, quer dizer, ao mesmo tempo, a misericórdia de Cristo é tão grande e proporcionalmente da parte de Cristo essas faltas são tão pequenas que já parte direto para o abraço, né?
Mas a maioria de nós, se nos levantarmos a pergunta, bom, se eu morresse hoje, eu estaria limpo o suficiente para entrar no céu direto? A maioria de nós vai ser obrigado a responder não. Ainda tenho muito que limpar. E isso com toda a boa vontade e todo o desejo. Por isso a doutrina do purgatório, né? Que qualquer um de nós, se olhar para si honestamente, vai perceber que precisa de purgatório. Por outro lado, quer dizer, o purgatório também não pode ser medido em termos de tempo. Antigamente, na igreja primitiva, se media com uma correspondência à penitência pública, né? O pecador cometesse algo grande contra a doutrina de Cristo, publicamente, tinha que fazer também uma penitência pública. Por exemplo, ele tinha que permanecer do lado de fora durante a celebração da missa, né? Ou determinado canto especial, né, vestido de maneira especial, de tal forma que se percebesse que publicamente ele estava fazendo penitência. Então, antigamente se media o purgatório em função dos dias de penitência pública que seriam necessários, da vergonha que o cara teria que passar publicamente para passar, digamos assim, para superar a falta que ele fez, né, que ele cometeu. Esse modo a igreja tem evitado nos últimos tempos por causa desse aprofundamento, digamos, na doutrina do purgatório, né? Então, antes se falava as indulgências correspondem à remissão de 300 dias. Né? Esses 300 dias não eram 300 dias passados no purgatório, mas 300 dias de penitência pública que permitiriam abater tal porcentagem do purgatório. Mas esse modo, digamos, um pouco juridicista e um pouco matemático de estimar as coisas foi abandonado nos últimos tempos por boa razão, porque é uma questão de intensidade mais do que de tempo, né? Então, não faz muito sentido a gente dizer, não, quanto tempo o cara vai passar no purgatório. É que a alma, nesse momento, cristalizou, quer dizer, já não há antes nem depois, já não há há no máximo um análogo daquilo que nós chamamos tempo psicológico, né? Aquele que quando você está sentado na sala de espera do dentista, ouvindo o motorzinho, né? E imaginando que daqui a pouco vai chegar a sua vez, ou quando você está lá, né? De repente abre-se a porta e se diz, não, ainda não. Passaram-se meia hora, né? Aí você está lá na cadeira e é aquele sofrimento indizível, você com a boca aberta, o motorzinho no seu dente lá e tal, né? Parece que são 8 horas que você já está sob tortura e passaram 3 minutos, como você disse. Ou, por outro lado, você está sentado com seus amigos e conversando com eles, etc. e tal, e de repente se olha para o relógio e já foram 3 horas de happy hour, né? E a impressão que dá é que foram 5 minutos. Então, o purgatório, nesse sentido, é análogo ao tempo psicológico. É aquilo que os teólogos chamam de evo, ou seja, há um antes e depois, que não é um antes e depois físico, e sim um antes e depois psicológico, da própria alma. E essa ideia vale também para o estado de céu? Vale, sim, para a eternidade e, na verdade, também para o inferno, no seguinte sentido, quer dizer, no céu você é planificado, mas acontece que Deus é infinito. Então é como se você tivesse as cataratas de Iguaçu se derramando num funilzinho, né? E quando é que vai terminar? Nunca. Elas vão continuar se derramando, vai. Quer dizer, você está, no fundo, você está cheio, mas cresce. Você é como se fosse um recipiente, uma bexiga, né? Que chega no céu murchinho, né? Mais murchinho ainda, e daí começa a encher. E quando é que vai realmente totalizar tudo? Nunca, né? Porque Deus é infinito e você sempre pode conhecer mais e amar mais e identificar-se mais com Deus, né?
E o inferno, infelizmente, também. Você sempre pode isolar-se mais de Deus, né? E dos outros, em consequência. Ou seja, pode mergulhar cada vez mais fundo na solidão, num processo que não tem fim. Então, isso, né? No purgatório você tem esse processo intensivo digamos, de queima das impurezas, de rejeição, de retificação da sua vontade, que é custoso, é doloroso, também por isso se fala no fogo do purgatório, né? A imagem para descrever isso, mas depois o céu é o que de fato fica, né? E aí sim a ressurreição é o nosso estado. Anjo não ressuscita, mas nós que somos criaturas feitas para este mundo, para usar os sentidos, né, para falar, para interagir com os sentidos e os músculos, etc. e tal, na ressurreição também vamos ser criaturas que continuam a usar isso e que recebem a plenitude de Deus através dessas fontes, né? Aliás, na próxima acho que a gente podia falar um pouco disso, da ressurreição e depois do fim dos tempos, quer dizer, da Jerusalém Celeste, e a imagem do Apocalipse, que é muito gráfica com relação a isso. Então é isso. Muito obrigado por enquanto e até a próxima. Isso aqui você tem que desligar aqui.